Lula se reuniu com governadores hoje para tratar dos assuntos que mais afligem cada estado. Antes mesmo da reunião, o presidente já sabia. A maior cobrança seria a reposição de perdas estimadas em 50 bilhões de reais só com a redução do ICMS sobre combustíveis. A reportagem é de Tainá Farfan. Lula falou na abertura do encontro e anunciou a criação de um conselho permanente da federação para reunir as demandas estaduais. Ele ainda disse que o governo está aberto ao diálogo. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Mas, segundo o ministro das Relações Institucionais, o debate pelo qual os governadores mais esperavam não aconteceu. As compensações financeiras da União aos estados pela redução do ICMS. Não foi tratado desse tema. Temos uma medida provisória que já foi encaminhada para o Congresso Nacional, que dá um prazo dessa isenção até o final do ano, no caso do gás, do diesel, e o prazo de 60 dias da manutenção da isenção no caso da gasolina. Então, esse tema não foi tratado, tem uma medida provisória já no Congresso Nacional. Ainda na gestão de Jair Bolsonaro, gasolina, etanol e diesel passaram a ter alíquotas de ICMS de no máximo 17%, após o Congresso reconhecer que são serviços essenciais. A perda de arrecadação impactou os cofres públicos dos estados. Em alguns casos, as alíquotas do imposto eram de 30%. É como se você faz parte, está jogando uma partida de um jogo e as regras são mudadas durante o jogo. Não estava previsto nenhum corte ou queda de receitas. Uma das soluções levadas pelos governadores a Lula prevê que a compensação com as perdas do ICMS possa valer para todos os estados e não apenas para aqueles endividados, dentro do programa de recuperação fiscal, como está previsto hoje na lei. Outra ideia é a criação de um fundo de compensação. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, cobra urgência do governo. Disse que não há como discutir reforma tributária sem a reposição das perdas causadas pela redução do ICMS. Acho muito difícil a gente ter reforma tributária se não houver recomposição das receitas. Porque primeiro a recomposição das receitas dos estados, acharmos caminhos para isso, depois a reforma tributária. Por enquanto, o retorno que os governadores tiveram é de que as propostas serão tratadas numa comissão criada para discutir o assunto no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá para a nossa análise. Raquel Landim, sua leitura da reunião. Caio, eu acho que é bastante do que você colocou no Abre. Esse era um grande gesto político do Lula, ele vem prometendo isso desde a campanha para marcar uma diferença em relação a Jair Bolsonaro. Parece que já faz tanto tempo, né? Mas Bolsonaro, ele vivia as turras com os governadores, era uma relação federativa muito ruim, era uma relação constante de enfrentamento e acho que a pandemia foi o ápice, né, desse conflito, quando o Supremo deu aos estados e municípios toda a gestão da pandemia, enfim. E o Lula quer marcar essa diferença, quer fazer diálogo com os governadores, fazer política, né? O dia 8 ajuda ele nisso, ele desce a rampa com os governadores e ele tem tentado fazer esses acenos à oposição. Só com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já foram 3 encontros. Só que os governadores estão muito preocupados com a economia, com o dinheiro, com o seu caixa. E aí isso acabou entrando muito na agenda, essa questão do ICMS, o governo sinaliza com alguns tipos de financiamento, mas a verdade é que o governo não tem tanto espaço fiscal assim para dar tanto dinheiro para os estados. E aí fica esse embate, né? O governo quer o dividendo político de ter todos ao lado dele, mas não consegue entregar tanta ajuda financeira como eles estão esperando. A expectativa hoje, antes da reunião, eu conversei com o Helder Barbalho, que foi coordenador daquela reunião do 9 de janeiro, uma reunião extraordinária. Ele pontuou bastante essa questão política, ele tem um alinhamento ali, ideológico também, mas é um político muito pragmático. Ele mencionou essa questão dos 50 bilhões, mas ele buscou ressaltar a todo instante essa questão política, né, o significado político. Mas, nas falas internas, o que saiu da reunião, para quem nos assiste? Cada governador vai oferecer um pacote de obras, vamos também colocar um pacote de obras, 3 obras prioritárias
para cada estado, participação na reforma, nos debates da reforma tributária, que me parece meio óbvio, algumas obras regionais. Agora o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, ele vai se reunir individualmente com cada governador. Então saiu um plano de trabalho, na verdade. Só que é aquele dito, né, popular do expectativa e realidade. A expectativa era já ter uma ação mais concreta. E me surpreendeu muito nas conversas que eu tive hoje com governadores de estado que nem em conversas paralelas houve essa sinalização de ministros que estavam presentes à reunião de que essa solução do ICMS dos combustíveis seria jogada para o Supremo, porque tem aquele debate que a gente faz aqui bastante com o William, inclusive, de como o governo Lula teme qualquer medida que afete a popularidade. Por quê? Porque se acaba a desoneração, tem um impacto na inflação, consequentemente um impacto na popularidade. Então você terceiriza, né? Esse foi o sinal, não sei se é isso que vai acontecer, mas jogar para o Supremo, e o Supremo decide como, só para concluir, Raquelzinha, desculpe. Não, por favor. Só para concluir, a questão seria você considerar diesel e gás de cozinha como item essencial, como está sendo considerado, mas você tira a gasolina dessa questão. Então você libera a gasolina da desoneração, apenas a gasolina. Isso é o que foi falado lá, mas eu senti assim, poxa, podia ser falado abertamente, mas não foi, né? A reunião foi mais política, por favor. Mas faz sentido, né? Porque a gasolina não é um bem essencial, né? As pessoas podem tomar susto com eu estar falando isso, mas é diferente, por exemplo, de outros produtos, porque a gente está falando aí de um combustível não renovável, de um combustível poluente. É até estranho do ponto de vista teórico e olhando para uma agenda ambiental que seja um item essencial, mas tentando se debruçar sobre essa questão dos combustíveis e essa questão tributária para a gente entender os nós. O governo acabou de fazer um gesto que mostra o quanto ele é sensível a essa questão da popularidade, que era o próprio imposto federal, o PIS/COFINS. E acabar a desoneração que tinha sido feita pelo Jair Bolsonaro era só deixar expirar. E o governo não o fez. Arcou com essa conta. Então, você imagina a conta do ICMS dos estados, que é ainda maior. Ela foi imposta por Jair Bolsonaro e pelo Congresso Nacional, que aprovou a medida. Arthur Lira fez aí um esforço enorme, fez um grande pacote e aprovou isso daí às vésperas das eleições. O governo arcar com todo esse custo econômico, esse custo político, é complicado para ele, né? Para fazer uma reversão da medida que vai levar, inevitavelmente, a um aumento do preço da gasolina. Sim. Ele vai ter que fazer um esforço político enorme, gastar capital político para levar uma medida de que leva à queda de popularidade. É muito mais fácil deixar para o Supremo Tribunal Federal. Agora, veja a situação também do STF. O STF acabou de decidir que esses são itens essenciais. Sim. Embora eu tenha começado a minha fala dizendo que eu não concordo, que eu acho que a gasolina não é um item essencial por ser um combustível não renovável, o STF acabou de tomar uma decisão diferente. Sim, aí muda o governo, muda o interesse político, vai mudar o entendimento do Supremo? Raquel, tem um lance muito curioso, interessante, que ele estende uma medida popular do governo Bolsonaro, né? Que ajudou, é considerado como um ponto que ajudou o Bolsonaro a crescer nas pesquisas. Então chega ali no fim de ano, não, vamos manter essa medida, né? Talvez a primeira grande medida econômica desse governo foi estender uma medida do governo Bolsonaro, que na política, a todo instante, todo governo busca pontuar as diferenças de projetos políticos. Mas a gente já tem o Creomar de Souza, meu amigo, cientista político, CEO da consultoria de análise de risco político Dharma, lá em Brasília, está de casa hoje, né, Creomar? Boa noite, Creomar, muito bem-vindo. Boa noite, Caio, um prazer falar contigo, um prazer falar com a Raquel. Nesse choque entre expectativa e realidade, né, me preparei aqui, estava com a expectativa de que tudo funcionasse direitinho, e aí na hora H o computador deu aquele defeitinho e a gente teve o famoso choque de realidade, né? Mas que vocês analisam bem todos os dias, mas estamos prontos agora. Creomar, essa reunião foi muito melhor para o Lula e para o governo federal do que para os governadores? Caio, eu creio que sim, né? O que nós temos aí do ponto de vista político, eu creio que um primeiro elemento foi falado durante essa semana aí, uma conversa de vocês com o professor Carlos Mello,
e em algum momento vocês chegaram a um consenso que eu acho muito importante, que é a política é sempre a política, né? E nesse processo de que a política é sempre a política, o que nós temos visto, sobretudo do dia 8 de janeiro para cá, é um esforço do presidente Lula de manter o resto do sistema político, principalmente aqueles que seriam opositores de primeira ordem, numa posição de desvantagem. Então imagina o seguinte, como você muito bem disse aí na abertura, essa reunião era reunião anunciada desde a campanha, né? O Lula a todo momento falava, vou me reunir com os 27 governadores e vamos normalizar as coisas. E como você e a Raquel estavam muito bem comentando, os governadores foram com uma pauta muito clara. A pauta é o pacote de bondades feito pelo governo Bolsonaro no ano passado para tentar vencer a eleição, cobrou a conta dos governos estaduais que nesse exato momento não tem dinheiro. E Lula tem outra pauta, a pauta é de estabilização, normalização, para ele avançar suas próprias demandas. E aí, ao final disso, o que nós temos como um grande marcador da reunião? A construção de um conselho. E não há nada mais característico dos 2 mandatos anteriores de Lula do que a profusão de conselhos para se construírem grandes colegiados e decisões. Então, nesse sentido, Lula é o vencedor desse primeiro encontro entre a presidência da República e os governos estaduais. E agora, na solução encaminhada, a minha leitura política da solução encaminhada no bastidor, não sabemos se será ela mesma, também é uma terceirização, porque você joga para o Supremo Tribunal Federal, que não tem que pedir voto, que pode ser alvo de ser um tribunal impopular. Muitos ministros até gostam de se tornarem populares. No gabinete do Gilmar Mendes em Brasília, por exemplo, tem uma capa dele numa revista, o Ministro contra o Brasil, uma coisa assim. Eles podem ser impopulares. Ele moldurou? Então, assim, o Supremo pode ser impopular. E até se espera que juízes não tomem decisões baseadas em contextos políticos, né? Isso é o que se espera mesmo de juízes. Agora, quando terceiriza para o Supremo, acho que essa é a jogada. Vamos criar um conselho para debater junto com o Supremo, para ter uma solução que tire o Lula da jogada. Essa foi a minha leitura. Você vê, Cleomar, uma possibilidade do Supremo encaminhar, uma legitimidade do Supremo encaminhar isso de modo a poupar, a restabelecer os recursos para os estados e poupar o Lula também de um impacto negativo na popularidade dele? Caio, tem 2 questões que são muito importantes, que estão adjacentes aí a esse seu comentário. A primeira delas é uma tendência que a gente tem observado desde o dia do resultado da eleição. Há um esforço da Suprema Corte, eu poderia até me arriscar a dizer um determinado consenso, de prover um mínimo de normalidade política para essa presidência que se inicia e para o sistema político como um todo. A gente poderia dizer que isso foi se manifestando, sobretudo, em uma série de decisões, e a mais característica e importante delas foi a derrubada das emendas de relator, e a partir daí isso alimenta 2 outras tendências que são de longo prazo. Uma que é, em determinado sentido, a judicialização da política, e a outra que é a politização da justiça. E aqui eu vou aproveitar um comentário que a Raquel fez enquanto eu estava me desenrolando aqui com o mundo das conexões de internet, em que ela usou uma frase que eu achei muito boa, que foi o seguinte: ela falou, olha, me perdoem aqueles que assistem, mas a gasolina não é um bem essencial, sobretudo porque é um combustível não renovável, né? Uma fonte escassa, altamente poluente. Mas aí logo depois ela faz o reparo, mas o STF decide para outro caminho. Então o que é que nós temos? A partir disso, nessa lógica em que você muito bem lembrou, em que os juízes da Suprema Corte não precisam correr atrás de votos, não estão pressionados pelo calendário eleitoral, e você tem, obviamente, e isso agravado ou acelerado a partir do dia 8, que esse esforço de normalização e uma espécie de consenso mínimo se estabeleceu entre a Presidência da República, o STF e as presidências das casas legislativas, é natural que nesses bastidores ou nessas observações sobre a realidade acabe, em algum sentido, o STF tomando decisões que tirem do embate executivo-legislativo e, em algum sentido, facilitem ou dê uma sinalização mínima para que a presidência tenha um maior espaço de manobra. Porque a gente sabe que a situação é muito complicada. Ela é complicada do ponto de vista político,
mas ela é muito complicada também do mundo econômico e eu só vou até aqui que eu não vou me atrever a comentar de economia aí com vocês que sabem muito mais do que eu. Imagina. Então, queria acrescentar um ponto, Caio e Criomar, que foi levantado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, nessa entrevista que deu para nós, que é a reforma tributária. Porque nós estamos discutindo essa questão do ICMS que se tornou essencial nessa relação governo federal e os governadores por conta daquilo que foi feito lá no governo Jair Bolsonaro e qual seria a forma dos estados voltarem a ter a arrecadação normal. Só que o governo federal tem um nó que o governador Casagrande coloca muito bem, que é o seguinte: se os estados não conseguirem resolver essa questão do ICMS, eles vão atrapalhar a vida do governo federal na reforma tributária. E a reforma tributária é o grande projeto do ministro Fernando Haddad para esse início de governo. Ele prometeu até abril dar andamento para a reforma tributária do imposto sobre o consumo, exatamente o ICMS, você finalmente unificar essa tarifa no Brasil. Então, assim, ela tem todo um desenho que já foi feito pelo Bernardo Appic, que é um economista que desenhou isso lá atrás e que hoje está trabalhando com o governo, em que você faz um fundo de compensação para os estados, você faz isso tudo ao longo do tempo. E eu me lembro quando isso foi discutido ainda no governo Bolsonaro, era a primeira vez que você tinha um consenso entre os governadores, porque ICMS, gente, Criomar vai lembrar muito bem disso, é uma guerra fiscal de anos, desde que eu comecei a trabalhar. Os estados brigam, fazem guerra fiscal para o ICMS, um baixa o ICMS aqui, o outro ali, para levar uma indústria para um lado da fronteira ou para o outro. Então, pela primeira vez, você tinha uma conjunção ali de interesses ou de astros que levavam todos os governadores a caminhar por um lado só. O problema estava agora nos grandes municípios. E aí o governador Casagrande aponta uma pedra no meio do caminho que surge com a eleição do ano passado. Se não conseguisse resolver essa questão dos combustíveis que foi criada no ICMS, periga você perder esse consenso que havia entre os governadores para finalmente unificar esse imposto e o governo Lula entregar essa primeira grande vitória da reforma tributária, que eu acho que é uma reforma difícil, mas como é uma reforma que ela veio maturando ao longo do tempo, o governo teria chances de emplacar essa vitória. Sim, eu tenho a impressão, eu já falei isso aqui na roda, inclusive com o William, que a reforma tributária é a reforma que sobrou. Então, por isso que ela está no ponto, está na marca do pênalti para ser feita. Mas sobrou em que sentido? Porque o governo Fernando Henrique, se a gente voltar, aprovou reformas, né? Mudança de marcos legais, enfim, muitas questões. Governo Lula, reforma da Previdência. Depois teve governo Bolsonaro, reforma da Previdência, começou uma reforma administrativa, não avançou, esse governo Lula não quer reforma administrativa. Enquanto isso, a reforma administrativa, a reforma tributária, ela sempre tramitou no Congresso, sendo a reforma paralela a alguma reforma principal, na minha leitura. Então, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito, era a reforma da Previdência. E ali a tributária caminhando. Lá no governo Lula, lá no governo Fernando Henrique, porque acho que isso, salvo engano, começou em 95, Sarney era presidente do Senado, a tributária, então sempre tinha alguma agenda econômica prioritária e a tributária era lateral a essa agenda principal. E agora não, porque sobraram duas, a tributária e a administrativa. A administrativa o governo Lula não quer fazer, pela ligação com os servidores e por aí vai. Então é a que está, e ela já foi discutida. Tanto a PEC 110 no Senado, quanto a PEC 45 na Câmara. Então, ela está, assim, eu vejo muito inevitável, acho quase inevitável. Mas, voltando ao tema da reunião, na carta, né, porque o único resultado concreto dessa reunião foi uma tal carta de Brasília, não é mencionado a reforma tributária, não é mencionado ICMS, é uma carta estritamente política, porque a agenda da reunião, a vitoriosa, vamos dizer assim, entre aspas, é a agenda do governo Lula, que era uma reunião política dentro dessa ideia de pacificação do país. A gente separou um trecho dessa carta de Brasília, que foi divulgada por Lula e pelos governadores. Olha só o trecho principal
talvez. A democracia é um valor inegociável somente por meio do diálogo que ela favorece. Poderemos priorizar um crescimento econômico com redução das nossas desigualdades e das mazelas sociais que hoje impõem sofrimento e desesperança para uma parcela significativa da população brasileira. Ninguém discorda do que está escrito ali. A grande questão é que os pontos principais ou a grande reivindicação dos governadores não está presente nessa carta. E se nós formos avançar, tem uma questão política também, porque teve um encontro no Palácio, depois eles foram até o Itamaraty, se não me falha a memória, para um almoço. E nem todos os governadores participaram desse almoço. Mais precisamente, os governadores mais à direita não foram, que era um almoço no Itamaraty para distensionar. A gente tem a fotografia desse almoço. Vamos ver, põe aí, Fernanda, a foto. Aí foi depois da reunião com os 27, faltaram 9 governadores aí nesse almoço. Quem tá faltando Quem tá na faltando, foto, vamos lá, Caio? que eu tenho minha cola aqui, Raquel Landim, que eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Ó, Raquel, Tarcísio, governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro. Cláudio Castro, governador do Rio, também era muito alinhado ao Bolsonaro. Wilson Lima, do Amazonas, também foi alinhado ao Bolsonaro. Romeu Zema, Minas Gerais, estamos falando de quem não está na foto, também era alinhado ao Bolsonaro. Jorginho Melo, Santa Catarina. Ratinho Júnior, Paraná. Gladson Cameli, Acre. Marcos Rocha, Rondônia e Mauro Mendes, Mato Grosso. Ou seja, os principais governadores bolsonaristas, vamos dizer assim, ou no espectro mais à direita do campo político, não foram almoçar com o Lula. Isso tem... Negócios, mas na hora de sentar para comer, tomar um vinhozinho, aí não, né? Não tem clima. Ou assim, eu dialogo sim, mas não sou aliado. Só a leitura da fotografia ou de quem não estava aí, Cleomar? Caio, eu acredito que nesse Lula 3, né, e na forma como o Lula se coloca diante do sistema político, eu creio que a eleição de 2026, pelo menos para a direita, já começou, né? E aí a gente tem que, na busca desse espaço de um candidato para ser o antagonista ou eventual candidato dessa coalizão que está no poder, você tem vários atores tentando se movimentar em esferas distintas. E essa é uma parte da questão. E explicaria, por exemplo, a ausência do Tarcísio, do Zema e dos outros governadores citados. Agora, tem um elemento muito interessante e muito importante disso aí, que se coloca também naquilo que a Raquel falou, né, do negócio, diálogo, negócio. Quais destes estados que não estão na foto têm saúde financeira para enfrentar uma situação de dificuldade orçamentária, se a gente fizer esse exercício, né? Falando dos que não estão na foto, que os que estão na foto, teoricamente, não vão ter esse tipo de dificuldade na construção de alcance de recursos federais. Muito provavelmente, só o estado do governador de São Paulo, porque São Paulo tem, historicamente, uma saúde financeira um pouco melhor do que as outras unidades da federação. E aí eu queria trazer aqui um outro elemento, uma outra variável que é importante. Algumas questões que envolvem a participação dos estados, sobretudo de Minas Gerais, por exemplo, na questão da repactuação das suas dívidas com a União, serão objeto de julgamento próximo do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem mais uma linha de cruzamento entre aquele consenso que se formou a partir do dia 8 de janeiro e a necessidade desses governadores de sobreviverem, até mesmo para fazerem política e levarem suas ambições para o palanque em 26, como é o caso de Romeu Zema. Essa linha, que é muito tênue, me parece que ela tem sido visualizada com mais clareza por alguns governadores, como, por exemplo, Eduardo Leite. Eduardo Leite não tem nenhum tipo, não pode ser considerado um aliado do presidente Lula, mas foi à reunião, participou da reunião, depois está na foto, porque ele sabe claramente quais são os custos eleitorais e políticos que se tem em um estado quando esse estado está em uma situação complexa. Então, me parece que esses primeiros momentos vão gerar também, em termos de ponto futuro, aquela perspectiva desses governadores em algum momento eles podem criar problemas para o governo no Congresso,
Mas e o governo? Não pode criar problemas para eles no seu dia a dia? Eu creio que tem uma lógica de mão dupla aí que vai exigir ajustes e esses ajustes não poderão ser feitos fora da política. Não, o Creomar tem toda a razão. E o Lula sugere na reunião que não vai fazer essa diferença, né, entre governadores amigos e os governadores de oposição. O que a gente sabe que não é sempre assim que acontece, né? E ele surge com uma ferramenta, né? Ele diz que vai aumentar os empréstimos do BNDES para os governos estaduais. Essa questão dos empréstimos do BNDES para os governos estaduais é uma coisa interessante da gente refletir, porque isso foi feito com muito vigor no governo Dilma Rousseff e acabou dando problema. Acabou se transformando numa renegociação de dívida, um pouco do que o Creomar estava falando. O nível de endividamento dos estados, ele sempre foi muito alto. O BNDES ele já pode hoje emprestar dinheiro para os estados que o Tesouro classifica como A ou B, ou seja, que tem uma boa capacidade de pagamento. Mas tem uma grande lista de estados que não. Eles são os estados que estão ali num nível de pagamento pior. Minas Gerais, por exemplo, está incluído nesse crédito, que tem um crédito ruim. Então, a gente não sabe ainda qual é a proposta do presidente Lula, mas ele vai piorar de novo essa escala de crédito? Ele vai dar crédito para estados que têm menos condição? Essa política e eu tinha até posto aqui, até no meu roteiro, Raquel, de te perguntar isso, que você, das maiores especialistas aí em BNDES. Do jornalismo brasileiro. Ele fica tentando me agradar. Raquel, o governo Bolsonaro não teve essa política do BNDES financiar estados. Por que o Lula volta com isso como uma possível moeda de troca? Como que foi essa política? Não, é o seguinte, eu até peguei informações sobre isso aqui e vou recuperar. Hoje, existe um limite feito pelo Conselho Monetário Nacional, tanto para 2022 como para 2023, o limite total de empréstimos com garantia da União, aí em geral, né, pode ser o BNDES, ou eles podem tomar de organismos internacionais, ele é de apenas 6,5 bilhões de reais. O que aconteceu... Estou recuperando aqui as minhas anotações. Olha, na época da Dilma, o BNDES chegou a emprestar para esses estados que não tinham uma nota de crédito boa. E o que aconteceu foi que essas autorizações aumentou o endividamento muito em 2015 e 2016 e leva a uma rodada de renegociação de dívida no governo Temer. E aí, a partir de 2017, ainda no governo Temer, o governo aperta o limite anual, que é esses 2 milhões, desses 6,5 bilhões que eu estava falando para você que é hoje. Então, desde o governo Temer e aí já entrando pelo governo Bolsonaro, esse limite fica muito baixo. Ele fica um limite realmente pequeno. E você reduz a capacidade de endividamento dos estados, eles fazem mais obra, mas ficam com uma situação financeira mais ajustada. O grande problema de alguns estados, como Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, é que eles têm uma folha de pagamento muito grande. Eles não fizeram a sua reforma administrativa e aí não têm capacidade para investir.